Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Delanogari Podcast. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Estou bastante feliz em trazer para vocês aqui convidados de diversos temas. Vocês viram que a gente já falou sobre câncer, sobre doenças neurodegenerativas, quero trazer gente da tecnologia também. Aliás, se você tiver indicação de algum nome que você julgue que se enquadre na proposta do podcast, você pode enviar lá no Instagram do @reservatório de dopamina, que o pessoal que organiza lá e cuida do Instagram me passa ali tudo filtrado já e eventualmente a gente pode trazer aqui, ok? Lembrando só que o tema do podcast, o pano de fundo do podcast é um pouco mais acadêmico, então espero que a sua recomendação cumpra esse requisito. A gente está tentando manter um clima um pouco mais acadêmico aqui, que é uma das formas de divulgar ciência sem falar diretamente que a gente está divulgando ciência. O meu convidado de hoje é um convidado muito especial, foi meu colega de doutorado, hoje já doutor, Adriano. O Adriano é biólogo pela URGS, mestre e doutor em neurociências pela UFSC. Trabalhou bastante com memória e atualmente é professor. Adriano, obrigado pelo seu tempo, cara. É um grande prazer trocar uma ideia com você sobre memória, um tema muito interessante, acho que para muitas pessoas, né? Tanto problemas na memória quanto a memória em si. A gente vai explorar esse universo maravilhoso das neurociências. Obrigado pelo seu tempo. Poxa, eu que agradeço o convite, Eslen. Eu fico muito, muito grato por ter essa oportunidade de falar sobre um tópico que realmente, na minha opinião, é um dos fenômenos mais interessantes do universo, né? Por que você acha que memória é um dos fenômenos mais interessantes do universo? O que é memória? Então, né, primeiro, memória ela é algo que depende de um outro fenômeno muito interessante, que é a aprendizagem. E por isso que na neurociência, em geral, a gente estuda a neurociência da aprendizagem e memória, né? Então, eu gosto de imaginar, primeiro, poeticamente falando, a memória e a aprendizagem como a modificação do comportamento que o universo induz nos organismos. É a forma como o universo modela, né, o comportamento dos diferentes animais, nosso comportamento como animais, né, primatas que somos. E isso é muito interessante, essa capacidade de tornar os organismos em tempo real adaptáveis ao sistema. Porque a gente sabe que a evolução biológica depende de adaptabilidade, mas ela depende de milhões, né, de anos de processos para que essa adaptação venha a surgir com os processos evolutivos na evolução biológica. Os processos de aprendizagem e memória, eles adaptam um organismo em um tempo de uma vida de um organismo, colocando o organismo, se preparando o organismo para lidar com o ambiente. A gente pode resumir a aprendizagem como a alteração do comportamento decorrente da experiência, ou seja, decorrente da relação entre estímulos, entre o contexto, e memória como os processos pelos quais a gente armazena, codifica, né? A gente codifica, adquire, armazena e usa essa informação depois no futuro. A gente usa ela de várias formas, né? Inclusive, essa informação que nós armazenamos pode ser modificada posteriormente pelo funcionamento neural, pelo funcionamento cerebral. Perfeito. A gente vai falar sobre essas etapas depois. É interessante essa parte que você comentou da evolução ali, porque quando a gente vai olhar algumas linhas teóricas dentro da psicologia, como por exemplo o behaviorismo, o Skinner ele dividia, né, a seleção de comportamento, ele falava muito de seleção de comportamento em 3 níveis, e um deles era o ontológico. O nível ontológico seria, estruturalmente falando, muito próximo ao nível filogenético proposto por Darwin, só que, digamos, ao vivo. Né? Você tem uma variabilidade de comportamento, você tem uma interação diferencial daqueles comportamentos com o contexto, e você tem a seleção e a perpetuação de alguns deles de acordo com a função. Essa seleção e essa perpetuação do comportamento, poderíamos dizer que se dá via memória. Isso, é exatamente perfeito, Wesley. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso e esse insight que tu acabou de ter, eu tive quando eu estava escrevendo na primeira parte do capítulo, porque até, inclusive, é muito interessante ver aquele seminário acho que é um seminário da APA, né? Que o Skinner fala sobre os filtros de seletividade. E é muito legal essa ideia do filtro filogenético, que em vez de ser a seleção das espécies, seria a seleção das respostas comportamentais daquele indivíduo durante seu desenvolvimento ontogenético. Então,
Eu acredito e eu defendo a ideia de que essa seleção se dá em nível dos engramas de memória, ou seja, o que é selecionado, a variabilidade que é selecionada nesse filtro de seleção é justamente dos conjuntos de alterações neuronais e neurais que estão relacionados com os engramas de memória. O que é o engrama, só para a galera entender? É o conjunto de neurônios, né, que vai se alterar e se modificar durante a experiência para armazenar aquela informação no nosso sistema nervoso. Dependendo do tipo de aprendizagem, do tipo de memória, essas modificações vão ser diferentes, né? Vão ocorrer em locais, em áreas cerebrais diferentes. Mas a gente pode entender que o engrama é um conjunto dos neurônios que sofrem modificações para sustentar determinados tipos de informação na nossa memória. Como que isso, para a galera entender, assim, você tem uma série de neurônios que tem as suas especializações, as suas ramificações. Assim, por qual rota isso acontece? Por qual rota bioquímica ou qual rota molecular, digamos assim, ocorre uma arborização maior e uma nova formação de um... Eu acho que antes da gente então falar desses processos mais moleculares e bioquímicos, porque são inúmeros, né? Dependendo do tipo de aprendizagem e do tipo de memória, isso pode ser diferente. É importante lembrar que a modificação que eu estou querendo me referir para a formação desses engramas é uma modificação nos contatos entre os neurônios, na forma como esses neurônios se comunicam. Então é uma alteração morfofuncional, porque como você disse, precisa dessa arborização dendrítica, né? Por exemplo, da facilitação do funcionamento de alguns receptores através de fosforilação, algumas cascatas de enzimas que vão sinalizar eventos intracelulares para que novas comunicações sinápticas surjam e se estruturem entre os neurônios. Então é como se a experiência, o ambiente, e eu estou falando aqui de experiência de modo bem amplo, tanto as experiências ambientais como aquelas experiências decorrentes do nosso próprio processamento cognitivo. Pensamento. Né? Tipo um pensamento, né? Que às vezes a gente faz uma separação que não é real, né? Porque é um tipo de resposta, é algo que a gente está fazendo. Mas essas experiências, elas são capazes de alterar isso, a forma como os neurônios se comunicam. E daí isso pode ser de uma forma mais duradoura, menos duradoura. Então acho que primeiro seria interessante a gente pensar quais são as formas, né, como o estímulo e o contexto é capaz de alterar o comportamento. Ou seja, quais são as formas de aprendizagem. Pode tocar ficha em quais são elas, fica à vontade. Então, assim, seria muita ambição eu querer dizer todas as formas de aprendizagem, né, dos mamíferos ou dos seres humanos. Mas eu acho que a gente pode elencar algumas principais formas, né? Por exemplo, a gente tem a habituação. A habituação é um processo de memória que decorre quando a gente é sucessivamente reestimulado por um determinado estímulo e a resposta a esse estímulo tende a diminuir. Então, um exemplo em seres humanos, né, seria, sei lá, você vai morar próximo a um trem, onde tem trilhos de um trem. Então, no início, talvez o barulho do trem possa te causar sobressalto ou alguma outra resposta comportamental, como, poxa, que saco esse trem. Mesmo um direcionamento da atenção, né? Perfeito, um direcionamento da atenção, exato. Então, alguma resposta de alerta, enfim. Com o tempo, sucessivamente, ao ser reexposto ao trem, a gente tende a habituar a esse estímulo. Então, a resposta tende a diminuir. Isso é por um processo de habituação. Nesse caso, vai ocorrer modificações sinápticas que tendem a enfraquecer comunicações entre os neurônios sensoriais, os neurônios associativos e executivos que vão induzir as respostas disso, alerta ou de atenção. Então, o que vai acontecer é que esses neurônios, ao serem sucessivamente reestimulados, tendem a causar uma diminuição nessas respostas. Né? Antes de você entrar no próximo tipo de aprendizagem, vai ser, pessoal, só para avisar desde já, vai ser um bate-papo, porque eu e o Adriano temos muito conteúdo sinérgico pelo fato de a gente ter sido colega de doutorado, ter trabalhado na mesma Irmãos científicos. Irmãos científicos, ter trabalhado no mesmo laboratório, enfim. Só para a galera entender em casa, Adriano, esse mecanismo de habituação é um dos fundamentos de uma forma de psicoterapia chamada de terapia de exposição. Perfeito. Quando você tem um paciente fóbico, por exemplo, o paciente é fóbico com fobia social, ou tem dificuldade de falar em público, ou tem fobia de agulha. Na pandemia eu atendi muito paciente na época com fobia de sangue, de agulha, porque... Imagina, houve uma modificação ambiental que forçou as pessoas a ser expostas àquele conteúdo, aquele contexto nocivo, por uma razão óbvia e necessária, que era se vacinar, e muitas pessoas começaram a ter um grau de ansiedade aumentado. Uma das formas de tratar
essas pessoas, eu não sei se caracterizaria exatamente nessa extinção, é você expor a pessoa na habituação, é você expor a pessoa ao estímulo sensorial, e de forma a ela ficar ali se habituando àquilo ali, e as respostas comportamentais aos poucos vão se extinguindo. E obviamente num contexto terapêutico a gente faz isso com níveis hierárquicos. Então a gente não começa enfiando a agulha no braço da pessoa. O que talvez os behavioristas, os analistas do comportamento chamam de dessensibilização sistemática, Perfeito. né? É que sistematizar isso, mas é que na dessensibilização sistemática, aí pode ter um terapeuta mais acadêmico que vai comentar embaixo. Na dessensibilização sistemática, normalmente a gente tem um contracondicionamento. Então a pessoa pode, por exemplo, fazer uma técnica de respiração. Tem um contracondicionamento para associar a exposição àquele contexto a uma coisa não nociva. Na exposição é só expor. Hoje eu apliquei um contracondicionamento. Na minha turma, que dei um chocolate depois da prova. Eu brinco porque ocorreu um condicionamento. Eu não sei, as pessoas ficam tão ansiosas com as provas, com as avaliações. Não fiquem, é parte do processo pedagógico dentro de um contexto acadêmico, né? Mas eu sempre dou um chocolate nessa ideia do contracondicionamento aí. Então assim, eu só chamei a atenção nesse ponto antes de você entrar no próximo tipo de memória, que eu não quero sair desse ponto agora. Pra galera de casa entender que algumas formas de psicoterapia, como por exemplo a cognitiva comportamental, tem uma rota, uma lógica neurobiológica por trás dela, né? Só para entender. Eu acho até que talvez a gente tem que pensar, eu acho que a habituação, como tu disse, não se encaixaria bem nesse exemplo. Eu acho que ela é uma forma de talvez seria uma extinção, né? Exatamente. Então, até depois... Sim, né? Mas depois você talvez chegue na extinção para... Isso, porque a extinção ela tem a ver já daí com essa associação já formada. A habituação, ela tá mais para uma resposta que não tem um impacto assim tão grande em nível do organismo. É difícil de habituar a uma resposta real de estresse, né? A um estímulo que causa uma resposta real de estresse. Por exemplo, o trem, ele é facilmente habituável caso ele esteja a uma certa distância, caso o barulho não seja muito incômodo. Senão é difícil de habituar a esse tipo de estímulo. Um tic-tac a gente consegue habituar, né? Então, sei lá, a pessoa não pode mais estudar no seu ambiente de trabalho, vai ter que ir para a sala, tem aquele barulho infernal, tic-tac. Mas isso a gente consegue habituar. Agora, por exemplo, se a gente tem uma resposta muito aversiva, que engaja o sistema simpático, sistema amidalar e induz respostas mais fortes emocionais, aí a gente tem já uma dificuldade para habituar. Então a habituação, até inclusive o início dos estudos da base neurobiológica da memória, eles acabaram ocorrendo justamente por ter sido a habituação, esse processo mais simples, escolhido como alvo pelo Eric Kandel. O Eric Kandel, que ganhou um Nobel em 2000 pelos seus estudos com a base neurobiológica da memória, ele escolheu a aplísia, que é uma lesma do mar, a aplísia califórnica, muito simples, e uma memória muito simples para iniciar esses estudos. E ele que percebeu que na habituação os neurônios sensoriais enfraquecem os seus impulsos conforme a estimulação é repetitiva. E isso vai ativando menos as respostas motoras, né? No caso, ele pegava a lesma, pegava um pincelzinho, passava no sifão, a lesma fazia assim, retraía, né? Passava numa parte lá da lesma e a lesma retraía o sifão, assim, retraía a guelra, desculpa. Aí ele ficava passando o pincelzinho no sifão e com o tempo ela ia retraindo cada vez mais devagar a guelra. E daqui a pouco ela mal retraía a guelra. Quer dizer que ela habituou aquela resposta do pincel. Porque realmente, se fosse uma extinção, esse comportamento seria mais difícil porque anteriormente ele teria sido associado com uma coisa nociva, né? Exatamente. Até é verdade, foi uma gafe minha, porque neurobiologicamente um comportamento aversivo ele é neuroplasticamente mais fixo, digamos assim, né? Vamos chegar lá. Mas vai lá, próximo tipo de memória. Isso, vamos pelas mais simples, né? Essa habituação ela é uma memória não associativa, não rola uma associação direta entre nada, rola uma diminuição da resposta conforme, né, a reexposição ao estímulo. Tem uma outra não associativa. Ela é não associativa porque não é uma associação direta entre estímulos, que a gente chama de sensibilização. Então a gente está tranquilo, de boa em casa, de noite, assistindo ali um RD, né? Aí de repente dá um trovão lá fora. Um barulhão, mas um trovão, aqueles perto da gente, sabe? Chega, Aí a gente fica sensibilizado.
Pode ser que qualquer outro barulhinho que antes ia passar despercebido comece agora a nos alertar. Então, né, claro, vários estímulos podem fazer isso. Perceba que o trovão ele não está associado diretamente com os outros estímulos que vão ter uma resposta alterada no futuro. Mas mesmo assim a resposta muda. Então é a sensibilização. Isso geralmente engaja áreas de defesa, como no caso dos mamíferos, o sistema amidalar, que é ativo bruscamente e deixa nossos sistemas tálamo-corticais mais enviesados para pensamentos negativos, né? O Ledoux chama de circuito de sobrevivência. Eu amo essa ideia. Ele tirou a lógica meio da aversividade, ele chama de circuito de sobrevivência. Claro. Maravilhoso. Claro. Tem um livro dele chamado Anxious, que ele descreve todo esse circuito muito bonito, assim, muito bacana. É muito bom. Ele tem também uma revisão chamada Rethinking the Emotional Brain. Talvez ele já tenha feito até a rethinking, né? Faz tempo que eu não... Essa parada muda bastante. Né? Exato. Viva a ciência, né? A mudança é justamente a divergência, a mudança que faz as novas coisas surgirem. Mas eu gosto muito das discussões do Ledoux. Mas a sensibilização na aplísia, né, também foi estudada pelo... Aí ele viu que a modificação é um pouco mais complexa. Por exemplo, se ele passava pelo Eric Kandel, né, o Nobel que descobriu o sistema de memória, neurobiologia deles, claro. Quando passava o pincel, a guelra, com o tempo, ia diminuindo a resposta de retração, né, porque ela ia habituando. Mas se eu der um choque na cauda do animal... e ela não habitua mais. Aí ela vai demorar muito mais, às vezes nem vai habituar. Porque aquele toquezinho do pincel agora, mesmo que não esteja associado ao choque, agora ela está mais sensível àquele estímulo sensorial. Ou seja, só para a galera entender, quando você sofre algum tipo de trauma num contexto, o teu cérebro fica mais suscetível a responder de uma forma exagerada em outros. Perfeito. É uma generalização da memória de medo. E isso provavelmente foi útil pra caramba do ponto de vista evolutivo, né? Isso. Quando é associativa, tem a memória... Quando é associativa é junto, mas nesse caso da aplísia... Mas você comentou, o pincel foi passado no momento do choque ou foram duas coisas distintas? Não, temporalmente foram coisas distintas. Isso. Tu passa, ela retrai. Mas se você der o choque antes, ela vai... demorar muito mais para habituar, às vezes ela nem vai habituar. Entendi. Porque ela ficou sensibilizada. Perfeito. Seria uma pessoa, por exemplo, que foi assaltada, teve um trauma muito forte e começa a experimentar ansiedade em contextos que não tem a ver com assalto. Aí sim eu acho que uma ideia de sensibilização seria legal. Mesmo que não tem nada a ver com assalto, não tem nada que ver. Sei lá, tá na sala de aula ali, tá nervosa, tá ansiosa. Né? Perfeito. Meu celular no chão aqui. E próximos tipos de memória. É legal que a galera às vezes está em casa pensando assim, pô, mas os caras estão falando de memória, mas eu achei que eu ia estudar melhor, mas a gente vai chegar nas outras memórias, pessoal. Vocês precisam entender que acredito que a maior parte... aprendizagem ainda. Exato. E para a galera entender, as memórias, até mesmo as memórias, grande parte delas são não explícitas, né? Grande parte delas não são as memórias que você acha que é aí no senso comum. Mas a gente vai chegar lá. Isso, é importante separar bem isso, porque a gente ainda está falando dos processos de aprendizagem. Porque depois a gente pode falar dos sistemas de memória. Porque quando a gente falar dos sistemas de memória, lembrando, aprendizagem, a alteração do comportamento frente à experiência. Sistemas de memória. Os sistemas, né, que incluem nossos processos neurobiológicos que nós usamos para adquirir, armazenar e usar essa informação no futuro e em outras situações. E mesmo modificar essa informação. Então, habituação e sensibilização são tipos de aprendizagem. Tá? Alguns autores vão chamar de sensitização, mas é sensibilização. Nós temos também as memórias... E esses tipos de aprendizagem... esses tipos de aprendizagem... E pior que memória é assim, vai abrindo várias porque coisas. Existem memória de habituação, que são as memórias geradas pela aprendizagem de habituação. Então, por isso que gera uma certa confusão. Mas, por exemplo, isso não se aplica a tudo. Os dois próximos tipos de memória de aprendizagem... que são os mais interessantes, na minha opinião, que é o condicionamento clássico e o condicionamento operante... Esses podem induzir tanto tipos de memória declarativas como memórias não declarativas. Então, por isso que a experiência de aprendizagem é uma coisa. Perfeito. E os sistemas de memória que vão armazenar essa informação são outros. Perfeito. Um mesmo tipo de aprendizagem, como no caso do condicionamento operante, pode gerar uma memória procedural ou uma memória associativa declarativa. Então, né?